Olá pessoal, cá nós aqui mais uma vez para uma aula, né? Dessa vez com correção de questões, né, da banca Instituto Aroeira. Vamos aproveitar a oportunidade aí, fazer revisões aí de algumas questões. A gente sabe que é importante a gente fazer a questão, mas é tão importante mais do que fazer a questão é a gente fazer o que? Estudar todo o conteúdo programático de todo o concurso. Sem mais delongas, vamos lá iniciar a nossa aula. Primeira questão falou o seguinte: sobre os fundamentos físicos relacionados à produção de raio-x, marque a alternativa correta. A letra A fala: o raio-x, né, é uma onda eletromagnética cuja frequência e comprimento de onda são diretamente proporcionais entre si. O que faz essa questão? Está certo? Se ela está errada? Vamos analisar item a item. Ele fala que o raio-x é uma onda eletromagnética, correto? Por quê? Porque ela não possui massa e não possui o quê? Carga elétrica. Até aqui está correto. Cuja frequência e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Opa, calma aí, frequência de onda e comprimento de onda. Ótimo, são duas grandezas, né, que fazem parte, né, de uma onda, só que nesse caso do raio-x elas são indiretamente proporcionais. Indiretamente proporcionais entre si, ou seja, quando a minha frequência aumenta, o meu comprimento diminui, meu comprimento aumentou, minha frequência diminuiu. Vamos lembrar lá das propriedades do raio-x? Lembrando, primeira propriedade do raio-x segundo Biasoli: os raios-x atravessam objetos, vírgula, tanto melhor quanto menor for meu comprimento de onda. Se meu comprimento de onda está baixo, ele é mais penetrante, a minha frequência vai estar o quê? Vai estar alta. Então essa resposta não é a que a questão quer, ela quer a correta. B. O choque do feixe de elétrons que saem do cátodo com energia de dezenas de kV com o anodo, alvo. Podemos ter dois anodos, tá? O anodo fixo e o anodo rotatório, tá? E lá no anodo, né, do raio-x convencional, ele é composto, né, na área de impactos elétricos pelo material tungstênio, que tem alto número atômico, alto ponto de fusão, baixa evaporação e alta condutividade térmica, tá? Aí ele fala que o choque do feixe de elétrons, esses elétrons aqui, né, saem aonde? Saem no cátodo com energia de dezenas de kV, né, em direção onde? Ao alvo, né? Esse alvo fica onde? Fica no anodo. Produz dois tipos de raio-x. Dois tipos de raio-x. O espectro contínuo, raio-x característico. Sim, produz dois tipos de raio-x. O raio-x de frenagem, né, Blink Radiation, né, ou Bremsstrahlung, que tem um feixe de um espectro contínuo, né, e produz raio-x característico, tem um espectro, tá? Espectro discreto, tá? Espectro discreto. Por enquanto, ficamos com a letra B. Por enquanto, vamos ver se as outras estão. Por quê? Pode acontecer de ter uma questão mais completa do que a outra, tá? Vamos analisar. Eu vou deixar só daqui, a princípio, né, de lado aqui. No tubo de raio-x, o cátodo corresponde ao polo positivo. Não. Quem corresponde ao polo positivo é quem? É o anodo e não o cátodo. Está errado. Letra D. O anodo consiste num filamento de tungstênio, né, muito fino, que esquenta com a passagem de corrente elétrica de alta voltagem. O anodo não, o cátodo consiste, né, num filamento de tungstênio muito fino que esquenta com a passagem de uma corrente elétrica de alta voltagem. Não, tá, gente? Tá errado, é baixa voltagem. Existe um transformador do filamento que lá no filamento ele vai baixar a voltagem e o do anodo ele aumenta a voltagem. Com isso, nosso gabarito fica com a letra B. Vamos para a questão número 2.
Questão número 2 diz o seguinte: qual é a finalidade do fixador na câmara escura? A gente sabe que a câmara escura, aqui como está falando de câmara escura, está falando de revelação, né? De revelação de filmes. E aqui ele não diz, né, se é revelação, né, é uma revelação manual ou é a revelação, né, automática, né? O que nós sabemos que é uma questão que fala sobre radiologia analógica, beleza? Simbora lá então. A gente sabe que a gente tem o revelador, né? Numa revelação, se tivermos, né, uma revelação manual, são cinco etapas: revelação, enxágue ou entorpecção, fixação, lavagem e secagem. Se for a revelação automática, são 4 etapas: revelação, fixação, lavagem e secagem, beleza? Grande detalhe: o que mais cai em prova? Os componentes, né, de revelador e fixador, e cada um com a sua função, tá? O que mais cai em prova. Aqui ele já pergunta qual a finalidade do fixador. Lembrando que o revelador tem caráter alcalino e o fixador tem caráter ácido, tá? Então isso aqui é bem importante saber. E o encontro do ácido com o alcalino, a gente tem o que? A neutralização. A gente tem a neutralização. Vamos lá. Qual a função do fixador? Letra A: prevenir a exposição excessiva do filme à luz. Isso aí é uma função dada a quem? O chassi, tá? O chassi, a porta, né, de entrada ali. Isso vai prevenir a exposição do filme no excesso de luz, né? Então não é o que é a função do fixador. Realizar a revelação química do filme. Realizar a revelação química do filme não é a função do revelador, é a função ali tanto da revelação automática ou da revelação manual. Aí nascer, remover os cristais de haleto de pratas não expostos à luz, ao mesmo tempo fixar os cristais de pratas negros na emulsão fotográfica. Uma questão bem interessante, a gente deixa ela de lado, né? Letra D: interromper o processo de revelação e remover todos os haletos de pratas não expostos à radiação. E quando ele fala que interromper o processo de revelação, realmente vai haver o que? Uma neutralização. Por quê? O encontro, né, quando a película passa do revelador para o fixador, como é um componente que tem caráter alcalino, né, e o fixador tem um caráter ácido, no encontro dos dois vai haver o que? Uma neutralização. Muito bom. Interromper o processo de revelação. Beleza, até aqui a questão está correta. Olha como é importante ler toda a questão. Remover todos os haletos de prata não expostos à radiação. Todos os haletos de prata expostos à radiação. Pratas não expostos à radiação. Olha a letra C como é mais interessante, Remover os cristais de haleto de pratas não expostos à luz e ao mesmo tempo fixar os cristais de pratas negros, né, na emulsão fotográfica. É onde a gente tem o que? A fixação da nossa imagem. Ele não vai mais ficar processando, né, a imagem. Enquanto ele está no revelador, ele ainda está processando, ele ainda está transformando aqueles cristais de prata em prata metálica negra. Quando ele passa do revelador para o fixador, naquele momento vai haver a gravação que é da nossa imagem, gabarito, letra C de casa. 4. A proteção radiológica vai garantir a segurança e minimizar riscos associados à exposição à radiação, tanto para profissionais que trabalham com fontes radioativas, quanto para pacientes. Isto é alcançado por meio de uma série de medidas preventivas.
Avalie as afirmativas e marque a alternativa correta. Nesse tipo de questão, o que eu sempre sugiro aos meus alunos, né? Eu sempre sugiro a gente fazer uma a uma e começar o quê? A eliminar as opções de baixo, tendo certeza, né? Se cada opção acima esteja correta. Vou te mostrar como. Vem cá comigo. Afirmativa 1. O operador pode se proteger dos raios-x e deve se posicionar a 0,8 metros da fonte de raio-x. Então, o operador, o IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, né, deve se proteger ao raio-x? Com certeza. Só que ele fala posicionar-se quanto? 0,8 metros da fonte? Não. A primeira coisa que tem que fazer é o mais distante da fonte, né? Segundo a RDC 611, se ele estiver fazendo um leito, o mínimo de distância, né, da fonte emissora de radiação para quem estiver executando no leito é o que? 2 metros. Mas uma coisa interessante aqui, tá? O mais distante possível da fonte. Por quê? Devido à lei do inverso ao quadrado da distância, que a intensidade da radiação ela decresce proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância. Sempre quanto mais longe você estiver da fonte, menor vai ser a intensidade. Então essa daqui está o quê? Essa está falsa. Se essa questão aqui está falsa, o que nós podemos fazer? É o que eu falei para vocês. A questão aqui está falsa. Então a 1 está falsa. Vamos ver se podemos eliminar alguma questão? Aqui, ó, todas as afirmativas são verdadeiras. Não, a 1 está falsa. Vamos eliminar a letra D. A letra A, 1 e 2 são verdadeiras. Não, a 1 é falsa. Ó. Vamos eliminar a letra A também. A 2, a afirmativa 2 e 3 são verdadeiras. Não analisamos a 2 ainda. Letra C, as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras e a 2 é falsa. Nesse método de eliminar questões, já chegamos à nossa resposta. Porque nós sabemos que a 1 está completamente errada. Alessandro, mas professor, então a resposta é B? Com certeza. Mas, Alessandro, não analisamos ainda as outras opções, nem precisamos analisar as outras questões, queridos. Olha aqui, ó. A 1 é totalmente falsa. A gente sabe que é a maior distância possível. Em alguns casos, a gente tem que ficar o quê? A 2 metros da fonte. No mínimo 2 metros da fonte. No mínimo 2 metros da fonte. Ele não especifica, mas a gente sabe que o mínimo são 2 metros. E não é 0,8. O mais distante possível. Em caso de fazer exame com raio-x transportável, no mínimo 2 metros. Então essa aqui, ela é falsa. Temos certeza que ela está falsa. E como ela está não falsa, a gente vai lá nas questões, vamos analisar questão por questão. Analisando opção por opção, ou seja, vamos eliminar as questões onde diz que a 1 é verdadeira. Ao fazermos isso, só encontramos uma opção que não tem 1 como verdadeira, que é a letra B. Então as outras duas, e aqui ele fala, ó, as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras, a afirmativa 1 é falsa. Mas professor, a gente nem precisa, meus jovens. Com isso a gente ganha tempo. Mas aqui a gente vai analisar, né, as outras opções para fazer a prova real. Na hora da prova, com isso a gente ganha tempo e agilidade, tá? A 2, ó, o sistema de proteção é fundamental em princípios básicos que visam garantir que a dose equivalente recebida por qualquer pessoa seja tão baixa quanto razoavelmente execuível. Execuível é o mesmo que possível, tá? Execuível e possível é conhecido como princípio da otimização ou ALARA. As doses de radiação têm que ser tão baixas quanto razoavelmente execuível ou possível, levando em consideração os fatores econômicos e sociais. Está correta, então essa aqui está o quê? Correta, seja correta. A 3. Utilizar dosímetros e outros dispositivos de monitoramento para medir a exposição à radiação dos trabalhadores é uma medida de radioproteção. Sim, correto, verdadeiro ou correto. Alessandro, dosímetro, preste atenção.
Essas pessoas confundem muito, tá? O dosímetro, ele não, na questão de prova que vier, o dosímetro, ele é um equipamento de proteção individual, ou mais atualmente, né, que chama de investimento de proteção individuais. Não é. O dosímetro não é. Agora, o dosímetro, ele contribui para a proteção radiológica. Mentira, verdade. Por quê? Porque se você tem uma limitação de doses, um limiar de doses, em que você não pode atingir, em que nós não, o IOE não pode atingir, como fazemos para que possamos medir isso? Vamos aferir como? Através do que? Do dosímetro, o que? O dosímetro de exposição indireta, tá? Que pode ser um filme dosimétrico, que pode ser um termoluminescente, um PLD, ou pode ser um opticamente estimulado. São os 3 tipos de dosímetro, né? Utilizado na região mais exposta, né? Que é o tórax. Se estiver usando um avental na lapela, sobre o avental, se tiver um jalecozinho na lapela, tá? É trocado de 30 em 30 dias e é da pessoa específica para aquela utilização. Quando não estiver em uso em área controlada, guardá-lo junto ao dosímetro padrão. Beleza? Show de bola, perfeito. Vamos para mais uma questão, né? Essas 2 questãozinhas a gente encerramos por hoje, tá? Qual dos seguintes é um exemplo de efeito estocástico da radiação? Isso cai muito, mas cai com força. O efeito estocástico, tá, gente? Efeito, né? Estocástico. Pode ser chamado também de randômico, ou pode ser chamado de aleatório, ou randômico aleatório, tá? Tanto faz, estocástico, randômico, aleatório. Mas, Alessandro, essa questão é uma questão complicada. Não é complicado não, eu vou agora descomplicar para vocês. Efeito estocástico é um efeito de probabilidade, tá? Então é uma probabilidade de ocorrência. Existe limiar? Não existe limiar para efeito estocástico, só que ele aumenta com o aumento da dose, tá? Ele é um efeito que está relacionado diretamente com dose. Um outro efeito que esteja relacionado diretamente com dose é o efeito o que, gente? É o efeito determinístico. Esse efeito pode ser chamado também de efeito que não estocástico ou tecidual, tá? Características desse efeito. É um efeito que tem que ter um limiar, existe um limiar de dose para o qual, se eu alcançar esse limiar de dose, ele vai ocorrer 100%. E ele aumenta e a severidade do dano aumenta com o aumento da dose. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, né, ela tem uma dose, né, localizada na região gonadal de 0,3 Gray. 0,3 Gray. Esse aqui é o limite. Então tem o limite chamado de limiar. Qual o limiar? Qual o limite? Se ele tomar localizado na região gonadal, o homem, tá? Ele vai ter esterilidade temporária. Então 0,3. Ou seja, atingir o limite? Atingir. Vai ocorrer um dano? Vai. O que determina, né, a ocorrência... olha a palavra. O que determina a ocorrência desse dano é quem? É a dose. Então ele está ligado com a dose? Sim.
vai ocorrer se ele chegar, ocorre aqui. Então, 0,3, né? E vai ocorrer o quê? Um efeito o quê? Um dano o quê? Esterilidade temporária. Alessandro, então o efeito determinístico está ligado diretamente com a dose? Sim. Se atingir o limiar, ele vai ocorrer? Vai. Ó, o exemplo aqui, ó, 0,3 Gray, região gonodal, esterilidade temporária no homem, tá no homem. Ah, entendi. O que mais pode ter esse efeito? Ele fala o seguinte: se eu chegar a 0,3 Gray, eu tenho uma esterilidade temporária, ou seja, atingir o limiar de dose. Só que agora o indivíduo não sofreu mais, ele sofreu agora 5 Gray localizado na região gonodal. Aumentou? Aumentou a dose. Então, ele ocorre, né? O que determina a ocorrência dele, a dose? Sim, para um certo limiar ou certo limite alcançado, ele vai ocorrer? Vai. E a severidade do dano, ou mesma coisa que severidade e gravidade do dano, aumenta com o aumento da dose. Antes era esterilidade temporária e agora com 5 Gray localizado na região gonodal do homem é o que? Esterilidade definitiva. Beleza, show de bola. Então a gente sabe os dois tipos, né, de efeitos ligados à dose de radiação, tá? Agora existe, né, também o efeito que eu gosto de dividir, tá? O efeito ligado a tempo, né? Se eu for no curto prazo, semanas ou meses, a gente chama de efeito que imediatos. Se for anos, décadas, tardios ou retardados, tá? E imediatos pode chamar de curtos. O efeito também pode estar relacionado ao órgão que é atingido, tá? A gente divide ele em dois, para ser bem prático. A região gonodal, células germinativas, atingiu, passou de um descendente para o outro, a gente chama esse efeito de efeito genético ou hereditário. Acometeu qualquer outro tecido do corpo que não foi região gonodal, a gente chama de efeito somático, tá? E para gestantes, né, que no período de gestação ali, elas passaram do limite de dose, hoje pela CNEM, tá, de 2024, o limite de dose para gestantes grávidas é o mesmo para indivíduo público, tá? Foi feita uma atualização. E esses efeitos chamados para gestante, né, que ultrapassou o limite de dose, é chamado de efeito teratogênico, tá? Então vimos aí, fizemos um breve resumo sobre os efeitos. Vamos lá, pelo que pede aqui. Ele pede o seguinte: qual dos seguintes são exemplos de efeitos estocásticos da radiação? Letra A: queimadura de pele após exposição altas doses. Opa, altas doses. Calma aí, altas doses? Altas doses está ligado ao que? Ao estocástico? Determinístico. Lembra? Atingiu o limite, atingiu aquele limiar, vai ocorrer. Síndrome aguda da radiação após exposição a uma dose muito alta, determinístico. Em um curto tempo, determinístico. Os estocásticos sempre vão ser o quê? A longo, né? A efeitos, né, que são tardios, tá? Letra C: leucemia, um indivíduo exposto a baixas doses de radiação, ou seja, baixa dose de radiação, a um longo período de ano. Opa, já é diferente esse, tem coisa diferente aqui. Mas vamos ler a D. Síndrome da radiação tardia, um paciente tratado com radioterapia de alta dose de radioterapia. Alta dose de radioterapia, gente, foi o que? O que está causando é aquela dose alta de radioterapia. O que determina é o que? É a dose, então é determinístico. Então esse aqui também é determinístico.
A letra B, a leucemia de um indivíduo exposto a baixa dose de radiação a um longo período de tempo, um tempo muito tardio. Nossa resposta, letra C. E para a gente encerrar de hoje, fechar com chave de ouro, a necessidade de proteção decorre de potenciais riscos à saúde humana causados pela exposição à radiação ionizante, que pode resultar em efeitos adversos, como câncer, danos genéticos, problemas de saúde reprodutiva. Sobre isso, quais são os 3 princípios de proteção radiológica? Ele quer 3 princípios de proteção radiológica. Princípios cardinais, né, são aqueles que a gente pode alterar, diferente dos princípios, né, que estão lá na RDC 611, também com a CNEM, tá? Quais são os 3 tipos, os 3 princípios? Distância, tempo, blindagem. Maior distância possível da fonte de emissão de radiação, menor tempo possível de exposição e sempre que possível utilizar a blindagem, né, entre a fonte e o indivíduo paciente exposto ou o paciente, né? No paciente tem que fazer uma ressalva, tá? Se não for expor a área, se a área de interesse ela estiver no campo onde vai ser estudado, a gente não coloca o quê? A gente não coloca a blindagem não, tá bom? A gente coloca a blindagem para pessoas, principalmente jovens, né? A gente coloca uma blindagem ali até 5 centímetros, né, do feixe primário, tá? De radiação, com a espessura mínima de 0,5 milímetros referente a chumbo, segundo a RDC 611, que hoje é que está valendo, que substituiu a RDC 330, tá bom? Com isso a gente encerra hoje as 5 questõezinhas. E essas questões são da banca Aroeira, tá, gente? Essas questõezinhas aqui são da banca Aroeira, tá? São todas elas do Instituto Aroeira, tá? Que eu pude trazer. Futuramente irei trazer mais questões pra gente resolver aí, tá bom? Pessoal, quem gostou, a gente tem um curso completo, tá? Nosso curso é completo, preparatório CRADES é completo. É online, tá? Tem todas as matérias: português, matemática, SUS, específica, informática, legislação. São tudo isso que é em concurso, depende da banca. Então depende muito daquela banca que vai realizar o concurso. Então a gente já deixa já preparado, né, para o aluno estudar aquilo que caiu, com aulas, tá, gravadas, aulas em vídeo, com questionário, com material teórico, tá, de todas as matérias. Além disso, a gente também faz sempre intensivões, né? Depende da banca, a gente faz intensivões com aulas ao vivo, onde o aluno também recebe esse bônus de ter acesso também às aulas ao vivo, que são ministradas durante a semana, de segunda, quarta, quinta e sábado, tá bom? Para vocês que estão aí, um forte abraço aí, que Deus possa chegar a dar muita sabedoria, muita saúde a vocês, com outras coisas, né? A gente conquista com o tempo aí, e até um próximo encontro.